meu ventilador tá aparecendo. Depois você corta o vídeo. Oi, gente, eu sou a Lara e eu tô aqui junto com a Elise e com a Pietra pra falar com vocês sobre antiética biotecnológica durante a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que todo mundo sabe, ou deveria saber, que a Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, se não o período mais sombrio da história da humanidade. Ele foi o período que envolveu diversas nações, talvez metade do mundo até, e foi quando ocorreu essa corrida frenética por poder, seja ele militar, político e obviamente científico. Foi nesse cenário que a ciência, que ela devia servir para preservar, para cuidar da vida, ela passou a ser usada como instrumento de dominação e crueldade por princípios eugenistas e racistas. Eu não sei se vocês sabem o que é eugenia, mas eu estarei explicando aqui de novo. Mas a eugenia, ela basicamente era aquele conceito que Hitler tinha de criar uma raça perfeita, que seria a raça ariana, e assim extinguindo tudo que ele considerava que seria ruim. Então o que era considerado ruim na cabeça dos nazistas? Era tudo que era diferente deles. Então, por exemplo, os ciganos foram perseguidos, judeus, pessoas pretas, homossexuais, tudo isso foi caçado naquela época, e foram essas pessoas que foram as vítimas dos experimentos brutais que eram feitos. Foram nesses casos, né, dos campos de concentração, que a situação em que a biologia e a medicina, elas passaram de ser usadas para o bem e foram usados para justificar esses conceitos. Era usada basicamente para testar arma biológica, conduzir experimentos em seres humanos como se eles fossem menos humanos e mais como cobaias. Foi durante esse período que os médicos e cientistas, eles deixaram de ser movidos pelo amor à ciência e eles passaram a ser movidos pela ambição ou pelos conceitos racistas da época. Milhares de pessoas foram submetidas a torturas que eram disfarçadas de pesquisa científica e, obviamente, era sem consentimento, então ninguém estava lá como voluntário, era sem anestesia, então toda e qualquer chance de sobrevivência era mínima. Esses episódios, eles ocorreram principalmente na Alemanha nazista, mas também ocorreu ali no Japão Imperial. Tem um livro muito bom, nem tá no meu roteiro isso, mas ele tá atrás de mim, que é Guerra da Papoula, da escritora Rebecca Kuang, que ela fala sobre esses experimentos que aconteceram durante o Japão Imperial. O Japão Imperial, ele pegava principalmente vítimas, fazia dos chineses suas vítimas, ou então pegavam prisioneiros de guerra e submetiam eles a esses tipos de tortura, a esses tipos de pesquisa, em prol da ciência, mas era em prol deles mesmos. A Pietra e a Elisa vão falar um pouco mais disso com vocês, e eu acho que isso é tudo. Nos campos de concentração, como em Auschwitz, Dachau e Ravensbrück, os nazistas, eles realizavam experimentos muito desumanos e muitas vezes letais aos prisioneiros. Esses prisioneiros eram expostos a esses testes médicos, que muitas vezes eles eram feitos sem consentimento. Frequentemente eles eram expostos à dor extrema, a mutilações e à morte. Entre esses mais conhecidos estavam os experimentos de Josef Mengele, chamado Anjo da Morte. Ele fazia seus estudos com gêmeos, para tentar descobrir como manipular geneticamente suas características físicas. Outros experimentos incluíam o teste de resistência para temperaturas muito baixas. Os soldados nazistas eram treinados para resistir ao frio extremo. Injeções de substâncias químicas nos olhos das vítimas também são incluídos nesses experimentos, pois ao tentar mudar a cor da íris de uma pessoa por meio de um teste médico, seria como se a pessoa entrasse para a raça ariana, ou seja, se o olho dela mudasse de cor para um azul, um tom mais claro, ela iria fazer parte dessa raça ariana. Então eles injetavam essas substâncias para mudar a cor da íris das pessoas. Também testes com novas vacinas e medicamentos que eram feitas sem controle, causando infecções e até a morte dessas vítimas. Também esterilizações forçadas, e eram parte da política eugênica da época, que visava eliminar essas pessoas que eram impróprias para a reprodução. Essas ações, elas violaram completamente o conceito de bioética moderna, especialmente o respeito à dignidade humana e o consentimento livre e avisado previamente. Mas após o fim da guerra, o mundo não ficou em silêncio. Esses crimes, eles tiveram consequências que mudaram historicamente
a ética científica. Após a derrota da Alemanha nazista em 1945, vários médicos e cientistas que estavam envolvidos nesses procedimentos antiéticos foram julgados no Tribunal de Nuremberg em 1947. Desse julgamento nasceu o Código de Nuremberg, o primeiro documento internacional a estabelecer princípios éticos para a pesquisa de seres humanos. Entre seus principais pontos estão o consentimento voluntário do participante e a necessidade de evitar sofrimento desnecessário. Essas normas se tornaram base da bioética e da pesquisa científica em todo o mundo. Hoje, quando discutimos sobre avanços da biotecnologia, como clonagem e também manipulação genética, a gente precisa olhar no passado para que a gente não repita esses mesmos erros no futuro ou agora no presente. A ciência deve estar sempre a serviço da vida e da dignidade humana e nunca ser usada para justificar preconceito, a violência ou controle sobre outros seres. É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Um beijo da Anitta.